Os irmãos já encontraram, amém? Quem ainda não encontrou, diga: eu preciso da escola bíblica dominical. Todo domingo, às 9 da manhã, você é o nosso convidado, tá certo? Nesse mesmo lugar, né? Esse mesmo local. Ruth 2, a partir, obrigado. Ruth 2, a partir do verso 8, diz assim: Então Boaz disse a Ruth: Escuta, minha filha, não vais colher em outro campo, nem te afastes daqui, mas fica com as minhas servas. Fica atenta para onde estão ceifando e vai atrás das moças. Estou dando ordens aos moços para que não te incomodem. Quando tiveres sede, vai até os potes e bebe do que os moços tiverem tirado. Então ela se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra e lhe perguntou: Por que achei favor aos teus olhos, para que te importes comigo, uma estrangeira? Ao que lhe respondeu Boaz: Contaram-me tudo o que tens feito pela tua sogra, depois da morte do teu marido, como deixaste teu pai e tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecias. Que o Senhor recompense o que fizeste, que receba grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar abrigo. E ela disse: Que eu continue encontrando favor aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e encorajaste a tua serva, e eu nem mesmo sou uma das tuas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: Aproxima-te, come do pão e molha o teu pedaço no vinagre. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu ordem aos seus servos: Deixai que recolha até entre os feixes, não a impeçais. Tirai também dos feixes algumas espigas e deixai-as cair, para que elas recolha, e não a impeçais. Assim ela recolheu espigas naquele campo até a tarde. Depois debulhou o que havia recolhido e havia quase um efa de cevada. Amém? Só até aqui. Vamos orar. Mantenha sua Bíblia aberta. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra que nós acabamos de ler. Pai, pedimos que no nome de Jesus, Teu Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes e o nosso coração ao entendimento da Tua palavra. Deus querido, como aqui já foi cantado, quantas são, ó Deus, as tempestades sobre nós, quantas são, ó Deus, as tormentas e as tribulações que enfrentamos, mas que no nome de Jesus possamos encontrar na Tua palavra o encorajamento, o consolo, sabendo que o Senhor está cuidando de nós e que nós, ó Deus, apesar de toda a turbulência lá fora, estamos sob as Tuas asas de proteção. Fala conosco, ó Deus, de maneira santa e poderosa, no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Bom, para quem não estava aqui, eu vou precisar fazer uma espécie de recapitulação aí, mas eu vou acelerar. Então, por favor, preste bem atenção para você não se perder, para a gente poder depois explicar, aí sim explicar o texto que nós acabamos de ler, nessa sessão que a gente acabou de ler. Então, volte, por favor, uma página aí na sua Bíblia. Você vai ver, a partir do capítulo 1, essa história é a história de Elimeleque e sua família, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eu estou lendo o verso 2. A sua terra, a terra de Belém, é acometida pela fome, e então Elimeleque toma a decisão de ir para a terra de Moabe atrás de sustento para sua família. Ele sai da terra de Belém e vai para Moabe em busca de alimento, em busca de refúgio. Porém, a terra da promessa de Deus é a terra de Canaã, a terra onde ele estava, naquele momento, naquele lugar onde ele estava. E na terra onde ele estava, se ele estava enfrentando esse momento de dificuldade, o que ele deveria fazer era buscar a Deus para que Deus então derramasse sua bênção sobre a sua casa e a sua família. Mas não é isso que Elimeleque faz.
ele decide por conta própria. Porque o que o autor faz questão de dizer para nós, já no versículo 1 do capítulo 1, é dizer que aquele tempo é o tempo em que os juízes governavam. E há um detalhe aqui interessante: no tempo em que os juízes governavam, cada um fazia aquilo que parecia certo aos seus olhos. Então as pessoas, naquele momento da história de Israel, não tinham a preocupação de servirem a Deus, não tinham a preocupação de obedecerem à lei de Deus. Cada um fazia o que achava certo. Então, Elimeleque está vivendo esse momento de crise com a sua família, de falta de alimento. Ele toma uma decisão. Qual a sua decisão? Vamos para a terra de Moabe. Ele vai fazer o que parece certo aos seus olhos. E aí, na ocasião, nós falamos aqui sobre quanto isso é perigoso. O quanto é perigoso você tomar uma decisão baseada nas circunstâncias. Normalmente nós erramos. Quando a gente toma uma decisão baseada nas circunstâncias, normalmente a gente erra. Por quê? Porque as circunstâncias nos pregam peça. Os nossos olhos nos enganam. Então a gente olha para um cenário, toma uma decisão e aí descobre que aquela decisão era errada. Que na verdade, ao invés de tomar uma decisão baseada na circunstância, no que os nossos olhos estão vendo, nós deveríamos tomar uma decisão baseada na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz acerca daquele assunto, é nessa direção que nós deveríamos ir. Elimeleque não faz isso e ele acaba pagando um preço caríssimo por isso. Verso 3 diz que ele morre e depois os seus 2 filhos casam com mulheres moabitas, o que também era proibido pela lei. E no verso 5 já fala que eles também morrem. Eles ficam naquela terra durante 10 anos. O projeto original era passar só um período, era ficar lá só um tempo, mas eles acabam ficando lá por 10 anos, né? Porque o pecado, além de nos trazer muita dor e sofrimento, o pecado ainda acaba nos consumindo boa parte da nossa vida. Perde muito tempo na vida aquele que decide desobedecer à lei de Deus. Perdemos muito tempo quando a gente decide seguir pelo nosso próprio caminho, ao invés de se preocupar com o que Deus deseja para nós. Então, se você não quer perder tempo na vida, busque no Senhor o que Ele deseja para você. Busque tomar uma decisão baseada na palavra de Deus. E nós trabalhamos isso aqui detidamente ao longo dessa série. Depois, Noemi, então, toma a decisão de voltar para casa. Ela quer voltar para Belém, para a terra de Judá, porque ela ficou sabendo que lá Deus socorreu o seu povo e novamente eles têm alimento. Então ela decide voltar e leva suas 2 noras, Orfa e Ruth. Orfa decide no meio do caminho voltar para sua terra, mas Ruth toma uma decisão de ficar com Noemi e de voltar para a terra de Noemi e de abraçar não apenas Noemi, a sua terra, como também o seu Deus. Então Ruth toma uma decisão pela fé de permanecer ao lado de Noemi. E por que eu estou dizendo que ela toma a decisão pela fé? Porque o cenário, a circunstância ainda é muito ruim para Noemi. Veja, Noemi perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, ela está já de idade, todas as circunstâncias aparentes são desfavoráveis a Noemi. E ainda assim Ruth fala, mas eu vou ficar do seu lado. O seu Deus vai ser o meu Deus. Eu vou ficar com você. E então Ruth volta com ela. No final do capítulo, nós vimos que Noemi não consegue reconhecer os próprios erros. Noemi tomou diversas decisões erradas e por isso pagou um preço caro. Só que agora ela culpa a Deus por aquilo que aconteceu. Então, no final do capítulo 1, nós vimos que Noemi vai falar que o próprio Todo-Poderoso, né, o El Shaddai, o Deus que pode prover todas as nossas necessidades, isso está lá no verso 20, tornou a vida dela amarga. Tornou a vida dela amarga. Então, de Noemi, uma mulher, né, cujo nome significa doce, agradável, ela diz, não, agora meu nome tem que ser amarga. Por quê? Porque Deus está contra mim. E aqui nós falamos sobre como, muitas vezes por causa do pecado, a nossa visão sobre Deus ela fica distorcida. E nós começamos a achar que Deus está contra nós. Nós tomamos decisões erradas, sofremos as consequências das decisões erradas e depois nós vamos reconhecer a nossa culpa. Reconhecer naquele momento
Desobedecemos a lei. E aí falando sobre como Noemi, aqui nesse momento do texto, ela se parece com o pecador. Vocês vão lembrar que quando Deus repreende a Adão, ele fala assim, tem a mulher. Aí Deus repreende a Eva, ela fala, foi assim. Aí quando Deus vai falar com a pessoa, não tem mais ninguém. Se tivesse alguém, provavelmente Deus ia falar, não, foi ele. Foi a árvore. E aí culpar, sempre transmitindo a culpa para outra pessoa. E esse Deus nunca culpa. Entendeu? Das circunstâncias que nos sobrevêm, talvez mais uma coisa. Então Deus não pode ter uma boa ao longo de todo o capítulo, nós vimos a lei de Deus sendo obedecida. Mas agora, nós vimos que a lei de Deus vai começar a ser obedecida. E aí eu comecei a explicar isso no ano passado, e na obediência à lei, então a história da vida de mulher vai começar a mudar. À medida em que a lei do Senhor vai sendo respeitada no texto, nós vamos vendo como essa lei vai restaurando a sorte de Noemi. Então, se no capítulo 1 nós vimos como a desobediência, a lei do Senhor, trouxe dor e sofrimento, já no capítulo 2 nós vimos como tudo começa a mudar, como os raios de esperança começam a brilhar sobre a vida daquelas duas mulheres por conta da obediência à lei de Deus. Aí, na primeira parte desse texto que a gente não viu hoje, a gente viu no passado, do verso 1, capítulo 17, verso 7, nós falamos sobre como o cuidado de Deus se manifesta na vida dos seus servos. Como o cuidado de Deus. Então veja só, são duas mulheres, uma já bem de idade, cujo marido e os filhos morreram, e a outra, ainda um pouco mais nova, mas também estrangeira, viúva. E elas estão numa condição de necessidade. Naquele momento da história, só tinha duas opções para a mulher. Desculpe aquelas mulheres, mas eu estou dizendo como era naquela época, certo? Só para depois falar. A mulher ela não tinha outras opções, ela não ia buscar trabalho, não havia essa possibilidade. Então, ou ela ia para mendicante, ela ia buscar pessoas que, por conta da sua generosidade, que alguém em Israel se disponha a obedecer a lei. A gente viu isso aqui domingo passado. Existe uma lei em Israel para as necessidades da viúva, do órfão e do estrangeiro. Ela aparece, a gente não vai ler hoje, a gente já leu domingo passado, mas só para explicar, isso está lá no verso 20, no capítulo 24 de Deuteronômio, 19 ao 20. Essa lei vai dizer o seguinte, que quando os ceifeiros estiverem colhendo nos campos, as espigas nas laterais dos campos, circundando ali o perímetro das terras, e aquelas que ficarem pelo caminho, que por alguma razão os ceifeiros não virem, e aí ficou lá a espiga para trás, o órfão, o estrangeiro e a viúva podem colher. Eles podem colher. Ficou claro? Não? Mais ou menos? Sim. Então, o que a lei diz? É uma lei para proteção desse grupo de pessoas que são necessitados na sociedade. Então, como atender a demanda desses necessitados? Deus deixou uma lei. E à medida em que Israel cumprisse, obedecesse essa lei, aquelas pessoas necessitadas seriam atendidas nas suas demandas. Então, isso também era uma forma de que o dono da terra lá, por exemplo, ele está colhendo as suas espigas. À medida em que ele não poderia voltar para fazer uma segunda passagem, vamos dizer assim, igual quando você colhe, você volta para ver se você deixou alguma coisa para trás. Quando ele não fizesse isso, ele estaria dizendo duas coisas. A primeira, que essas pessoas poderiam ser atendidas, o órfão estrangeiro e a viúva poderiam ser atendidas com aquele alimento, e segundo, que ele confiava no Deus provedor, que assim como deu uma colheita, daria a próxima.
Então não tinha por que buscar ali um sentimento de avareza, de reter mais do que fosse necessário. Não precisava, Deus estava cuidando. Então era uma forma também de Israel declarar a sua confiança em Deus. Agora, note que eu disse um detalhe aqui importante para a gente entender isso. Como você viu, eu falei sobre a época dos juízes. E na época dos juízes, as pessoas não faziam conforme a lei determinava. As pessoas faziam conforme aquilo que vinha na cabeça. O que cada um achava certo era o que eles faziam. Então, tem um ponto importante aqui. Elas dependem do cumprimento de uma lei em uma época onde não se obedece à lei. Deu para entender? Então, isso é arriscado, não é? Elas precisam, mas será que alguém vai cumprir? E aí, no domingo passado, nós vimos do verso 1 até o verso 7, que surge um personagem nessa história, um novo personagem chamado Boaz, está no verso 1 aí. Verso 1, ele vem a ser um homem rico, influente, e ele é da família de Elimeleque, a família do marido de Noemi, que havia falecido. O autor, né, do livro, ele faz essa menção do personagem, mas ele só vai explicar o que isso significa depois. Ele ainda não explica nesse momento. Mas ele já pontua para nós, Boaz é um homem rico, ele é influente e ele é parente por parte de Elimeleque. Eu não vou explicar isso agora, não, vai ficar no domingo que vem, sem ser o que vem, o próximo, quando a gente falar do capítulo 3, sobre por que o autor está falando aqui que eles são parentes. Havia uma lei em Israel sobre o resgatador, e o resgatador é um parente distante, mas eu vou explicar isso em outro momento. Só para você entender que esse homem que aparece na história, ele vai ter um papel fundamental. Fundamental. E a primeira aparição dele já é para mostrar o cuidado de Deus. Então, quando Ruth sai para colher espigas, eu volto a dizer, ela não sabe se vão permitir, porque em Israel está vivendo no tempo dos juízes, cada um faz o que lhe parece certo e não obedecendo à lei de Deus. Ela vai colher espigas justamente na terra de um homem que decidiu obedecer à lei de Deus, e esse homem vem a ser parente do marido de Noemi, já falecido. Então, olha como o texto descreve. E quando ele chega, olha o verso 3, o que diz. Ela foi e, chegando ao campo, recolheu espigas que os ceifeiros deixavam para trás. Então, acontece esse processo que eu expliquei. E aí, o final do versículo diz assim, por coincidência, aquela parte da plantação pertencia a esse Boaz. E aí nós falamos aqui, isso é coincidência ou providência? Providência do Senhor. Deus havia providenciado um lugar, um tempo, uma lei e uma pessoa para cumprir a lei, para que o cuidado de Deus se manifestasse a Ruth e Noemi. E aí ela pôde colher naquele campo. Então, aqui nós começamos a ver como a história dela já começa a mudar, começou a melhorar. Ainda é pouco, mas já começou a melhorar. E começou a melhorar por quê? Porque alguém se dispôs a cumprir a lei, porque Deus providenciou uma pessoa para cumprir a lei. A partir do verso 8, então, nós vamos ver quando o Boaz vai ao encontro de Ruth e eles então vão ter um diálogo. E eu dividi esse texto para a gente poder facilitar o entendimento, justamente obedecendo esse diálogo. Boaz fala, Ruth fala, Boaz fala, Ruth fala, e depois o texto se encerra. A gente vai caminhar nesse ping-pong hoje aqui. Então, a primeira fala de Boaz, vamos ver novamente, então, o verso 8 e o 9. Diz assim, então Boaz disse a Ruth, escuta, minha filha, não vais colher em outro campo, nem te afaste daqui, mas fica com as minhas servas. Fica atenta para onde estão ceifando e vai atrás das moças. Estou dando ordem aos moços para que não te incomodem. Quando tiveres sedes, vai até os potes e bebe do que os moços tiverem tirado. O que Boaz está dizendo para Ruth? Bom, domingo passado o texto começa mostrando para nós sobre esse cuidado de Deus. A partir de agora, a gente está começando a ver a proteção de Deus.
se manifestando sobre elas. Então, durante todo o capítulo 2, a palavra-chave para nós é essa providência do Senhor. Providência. Então, primeiro, Deus providenciou o cuidado dele para atender essas necessidades. Agora, Deus está providenciando proteção para Noemi. Então, veja, ó, ele vai falar, permaneça nesse campo, e esse campo é dele. Então, isso faria com que ela tivesse mais proteção, não ficasse tão vulnerável, porque imagina, uma mulher estrangeira indo de campo a campo, a gente explicou isso aqui domingo passado, né? O trabalho no campo é um trabalho predominantemente masculino. Então, uma mulher sozinha, alguém poderia fazer mal a ela, tá claro? Sim? Poderia fazer mal a ela. Ele está dizendo, ó, não, você não vai ficar por todos os campos aí não, você vai ficar aqui. A partir de agora você vai ficar aqui. Então, tirando não deixando ela, não permitindo que ela ficasse vulnerável. Fica com as moças. Ela estava sozinha, né? Como desculpa o exemplo, mas eu acho que o exemplo, as mulheres, com todo respeito, mas eu acho que o exemplo vai demonstrar bem o que eu quero dizer. Então, eu falo com muito respeito. Mas pensa que ela sozinha seria como um animal longe do rebanho, vulnerável a um predador. Estão entendendo o que eu quero dizer? Sem querer ofender as mulheres, mas para ficar claro. Se ele diz assim, ó, fica com as moças, ele está juntando o rebanho. Tem proteção, não tem? Sim? Ficou claro? Então ele está dando, ó, fica com as moças, fica perto do grupo. Fica perto do grupo. E essa ideia não é da minha cabeça, essa ideia é reforçada pelo que ele diz a seguir, no verso 9, na segunda parte, na parte B. Você pode conferir na sua Bíblia, ele fala assim, ó, estou dando ordem aos moços para quê? Para que não te incomodem, tá certo? Está aí no texto, tá bom? Então, permaneça no campo, fica com as moças, ele dá um grupo para ela, para fortalecer essa ideia de proteção, e ele vai proteger a honra de Ruth. A honra, dizendo assim, ó, já dei ordem aos moços para ninguém mexer com você, para ninguém incomodar você. Então, aqui nós estamos vendo um cuidado de Boaz com a honra de Ruth. Depois, nós vimos ele providenciando as necessidades para ela do trabalho. Então, no verso 7, nós vimos ela tendo abrigo para descansar do dia duro do trabalho. No verso 9, aqui ele fala sobre a água. E depois no verso 14, que nós já lemos, mas vamos ler de novo, depois no verso 14, ele providencia comida. Então, abrigo, água e comida. Ou seja, condições dignas para um trabalhador. Vocês conseguem perceber isso? Estamos juntos, amém? Condições dignas. Então, ele está dando condições de que ela exerça o seu trabalho naquele dia de forma digna. Abrigo do sol, do cansaço, da fadiga, água, comida. Até esse detalhe interessante aqui também, embora é só um costume da época, não é comum que os moços busquem água. Normalmente, esse era um trabalho naquela época, dado primeiramente para as mulheres. Mas é interessante o fato de Boaz dizer, não, o que os moços tirarem, você pode chegar lá e pegar. Você se valha disso, né? Há uma cortesia que não é comum daquela época, mas há uma cortesia que ele demonstra aqui nesse gesto com ela. E aí no verso 10, ela vai fazer uma pergunta. Por que eu achei favor? Ela vai dizer assim, ó, então ela se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra e lhe perguntou, por que achei favor aos teus olhos para que te importes comigo, uma estrangeira? Por que você está fazendo isso por mim? Por que você está sendo tão bondoso comigo? Por quê? Porque todo esse cuidado comigo é o favor. O favor, uma mulher, e naquela época as mulheres eram como que propriedade, então não havia muito essa ideia da dignidade ali da mulher como ser humano, que merece todo esse cuidado, esse carinho, essa atenção, como uma pessoa. Então, por isso o texto nos chama a atenção, mas ele está demonstrando esse zelo por uma mulher viúva, pobre e estrangeira.
E estrangeira tem um agravante aqui, porque ela é estrangeira de Moabe, que é um povo inimigo de Israel. Então, por que esse homem faria bem para uma mulher viúva, pobre e estrangeira? Ela não estava em condições. A pergunta dela é porque ela reconhece que na sociedade em que ela vive, ela não está em condições de reivindicar nenhum direito. Ela não está em condições de reivindicar nada. Mas quando o texto demonstra isso, e essa pergunta dela é importante para a gente compreender esse texto, porque aqui a gente tem um retrato da graça de Deus, quando ela alcança o pecador. Da graça de Deus. Então, pense nisso. Ela não merecia. Ela fala assim, por que eu achei favor? E favor é isso. A graça é um favor oferecido a alguém que não merece. Graça é isso. Graça é o favor oferecido a alguém que não merece. E esse alguém que não merece e que não tem condições de obter aquilo que precisa com seu próprio esforço. Ruth não tinha condição nenhuma. Ruth não tinha condições nela mesma de providenciar, de prover, de fornecer os recursos que ela precisava, de criar as oportunidades que ela precisava. Ela não tinha. Ela não tinha. Ela era uma mulher viúva, pobre, estrangeira, num lugar que as pessoas, a sociedade, aquela comunidade tem a ideia de que quem é moabita é inimigo do povo de Israel. Então imagina, ela não tem ninguém por ela. Mas ainda assim, graça lhe é oferecida, o favor lhe é oferecido. Ela não tem condições de obter pelo seu próprio esforço. Por isso ela necessitava da graça. Por isso ela pergunta, por que você está demonstrando favor comigo? Me oferecendo favor? Só que naquele momento, e isso é muito importante, preste bem atenção, ela está vendo Boaz, mas a graça que está sendo oferecida a ela é a graça de Deus, por meio de Boaz. Ela está vendo o homem, a pessoa na frente dela, agindo com bondade, protegendo-a, mas quem de fato está realizando aquela obra é o Senhor. Deus estava demonstrando graça sobre Ruth, estava demonstrando graça sobre Noemi, ainda que elas não merecessem, ainda que durante todo o caminho elas desobedeceram à lei de Deus, ainda assim Deus está demonstrando graça, seu favor imerecido para com elas, e para isso Ele está usando Boaz, porque Boaz é um homem que nós já mencionamos aqui, é um homem bom, é um homem generoso, é um homem que não é dominado pelas riquezas que possui, mas que usa as riquezas em favor do reino de Deus. Então ele é generoso, ele é bondoso, ele trata bem seus funcionários. A gente viu no domingo passado como é que havia uma circunstância, um ambiente saudável para que Ruth estivesse ali naquela plantação, no trato de Boaz com seus servos e dos seus servos com Boaz. Havia um bom trato, né, entre patrão e funcionário, digamos assim. Ruth está lá no meio disso, e Boaz é esse servo do Senhor que vai se permitir ser usado pelo Senhor para a manifestação da sua graça. Eu queria deixar algumas aplicações para a gente só no final, mas essa eu faço questão da gente adiantar e pensar já nela agora. Quantas vezes, irmãos, nós somos agraciados pelo Senhor por meio de pessoas que Deus coloca no nosso caminho? Quantas vezes você já teve num momento de dificuldade, de crise, de provação, momentos terríveis, como a gente cantou aqui, o trovão e o mar se erguendo, vindo contra você, e Deus foi gracioso, porque colocou a pessoa certa no seu caminho para te abençoar e te fazer bem, né? Aquela pessoa não era coincidência, a gente viu isso aqui domingo passado, aquela pessoa no seu caminho era a mão da providência do Senhor. Era Deus usando pessoas para poder te fazer o bem, para que o cuidado do Senhor chegasse até você, para que a proteção do Senhor se manifestasse sobre você. Deus muitas vezes irá usar pessoas para manifestar a sua graça sobre nós. Amém? Em nome de Jesus. Bom, no terceiro momento, volta a palavra para Boaz, nos versos 11 e 12. Diz assim: ao que lhe respondeu Boaz: contaram-me tudo o que tens feito pela tua sogra
depois da morte do teu marido? Como deixaste teu pai e tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecias? Que o Senhor recompense o que fizeste, que recebas grande recompensa do Senhor. Preste bem atenção. Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar abrigo. O Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar abrigo. Ele está dizendo, sabemos do cuidado que você tem com a sua sogra, a comunidade sabe disso, de como você deixou para trás o seu pai e a sua mãe, a sua terra, os seus deuses e abraçou o Deus de Israel. Bom, essa proteção que está sobre você agora não é a proteção de um homem, é a proteção do Deus cujas asas te cobriu, cujas asas você veio buscar proteção. É toda a proteção do Senhor demonstrada sobre Ruth nesse momento. Deus a estava guardando ali. Talvez, eu fico imaginando a seguinte cena. Você não precisa acreditar como eu, tá certo? É a imaginação do pregador. Mas Ruth levantando naquela manhã e dizendo para a sua sogra Noemi, vou colher espigas. E a Noemi disse, vai minha filha. Ela foi. Mãos à obra, né? Vamos trabalhar. A Noemi estava em casa se lamentando. Deus está contra mim. A mão do Todo-Poderoso está tornando a minha vida amarga. E Noemi está dizendo, não. No tempo da crise, vamos arregaçar as mangas, vamos ao trabalho. E ela sai. Uma mulher corajosa, né? Corajosa. Toma iniciativa. Ela não ficou se prostrada em casa, esperando as coisas mudarem, não. Ela tomou uma iniciativa e foi trabalhar. Está vendo tempo de crise? Tô. Então, ao invés de ficar se lamentando, arregaça as mangas e vamos trabalhar. Vamos buscar, vamos fazer o melhor da nossa capacidade. Só que aí ela vai e ela começa a ter surpresas. Ela chega num campo e nesse campo permitem ela colher. Não é que deu certo? Eu imagino ela já surpresa aqui. Aí depois ela começa a perceber que as pessoas estão ajudando. Estão ajudando ainda. Mas eu sou uma estrangeira de uma terra que é inimiga de Israel, mas estão ajudando. Aí chega o dono da plantação. Bom, esse homem aí, ele vai me dar ele vai me botar de lado, ele não vai ser bondoso comigo, afinal de contas eu sou uma viúva pobre, estrangeira, estou aqui colhendo o que sobrar, ele não vai facilitar as coisas para mim. Não, pelo contrário, esse homem vai lá, se importa com ela, ela fica no abrigo junto com os trabalhadores, depois ele chama ela, dá orientações de proteção, dá orientações de suprir necessidade, depois ele vai fazer isso de novo, a gente vai ver isso aqui, e ela devia estar assim, Deus, por que isso está acontecendo? Parece que a coisa toda mudou, parece que o cenário mudou de repente, estava tudo indo de mal a pior, e agora minha vida parece que as coisas estão andando, o que está acontecendo? E aí, de repente, nesse momento, quando Boaz pronuncia essas palavras, eu acredito que agora a ficha caiu para ela, ou pelo menos começou a cair, de que é Deus que está cuidando. Porque quando Boaz diz para ela, olha, você veio atrás do Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar abrigo. Talvez agora ela tenha se dado conta, nossa, tudo que aconteceu desde de manhã, que eu estava pensando, como é que pode essa coincidência toda? É Deus. É Deus cuidando de mim. É Deus me protegendo. Irmãos, não é coincidência, é providência. O que acontece conosco é fruto da providência do Senhor, da boa mão do Senhor sobre nós, nos protegendo, nos guardando. Eu fiquei pensando, quando estava preparando esse sermão, sobre os momentos quando as pessoas às vezes têm acidentes terríveis de carro, aqueles acidentes onde a pessoa bate o carro e perda total, o carro fica irreconhecível, e aí de repente o cidadão está lá, não tem um arranhão. Um arranhão. Os exemplos são aos montes pela internet, né? Um arranhão. E aí fica assim, foi coincidência? Não. Não foi coincidência. Foi providência. Foram as asas do Todo-Poderoso que nos ofereceu abrigo e proteção. Olha o que disse o salmista. Não sei se pensando em Ruth, não sei se pensando nessa palavra ou não. O fato é que Davi, né, seu bisneto, vai dizer no Salmo 17, verso 8,
guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me sobre as tuas asas. Esconde-me sobre a sombra das tuas asas. Essa proteção de Deus sobre nós. Depois, Noemi, então, no verso 13, vai responder a isso. Ela vai dizer que eu, então, continue encontrando favor aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e encorajaste. Essas duas palavras são muito importantes nesse texto. Ela está dizendo que aquilo que acabou de sair da boca de Boaz trouxe consolo para toda a dor que ela vem sofrendo. Percebe? Nesse momento da vida dessa mulher é muito importante essas palavras. Essa é uma mulher que sofreu durante muito tempo. E talvez ninguém tenha tido a bondade de dizer palavras tão boas, tão louváveis para ela, né? Tão carinhosas. Mas naquele momento, aquelas palavras de Boaz trouxeram aquele consolo que o coração sofrido dela estava precisando. E mais, encorajamento. Por que encorajamento? Porque encorajamento é importante para nós sabermos que a gente está no caminho certo, sim ou não? Né? Às vezes você está caminhando e você não tem total certeza se realmente aquilo é o que o Senhor deseja ou não. Mas então, quando Deus manifesta a sua graça, usando alguém e nos traz palavras de ânimo e de encorajamento, aquilo reforça a nossa fé e diz assim, poxa, a gente está no caminho certo. Estamos no caminho certo. Né? Louvado seja Deus por isso. Deus está guiando o nosso caminho, está nos dando uma direção. Então, consolo e encorajamento, aqui duas palavras muito significativas para essa mulher nesse momento da história. E aí depois, então, no verso 14, a palavra volta a Boaz dizendo assim, na hora da refeição, Boaz lhe disse, aproxima-te, come do pão e molha o pedaço do vinagre, e molha o teu pedaço no vinagre. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu ordem aos seus servos. Preste bem atenção na ordem de Boaz. Deixai que recolha até entre os feixes, não a empeçais. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Ele deu pão, ele deu para ela um lugar à mesa e permitiu que ela ficasse completamente satisfeita, que ela comesse à vontade, certo? Só isso já é coisa aberta, não é? Deu pão, deu um lugar à mesa e deixou ela satisfazer. Agora, tem um detalhe aqui nesse texto que é importante. Porque Deuteronômios 24, como a gente já mencionou aqui, a lei da viúva, do cuidado da viúva, do órfão e do estrangeiro, ela diz o seguinte, os ceifeiros estiverem recolhendo, se ficar uma espiga para trás, não voltem para pegar. Isso vai ficar para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, certo? Isso é o que diz a lei. Então, o que passar despercebido, digamos assim, vai ficar para eles. Mas olha o que ele disse aqui. Final do verso 15. Deixai que recolha até entre os feixes. Até entre os feixes. Não empeçais. Tirai também dos feixes algumas espigas e deixai-as cair para que elas recolham. Não a empeçais. Olha o que ele está dizendo. Vocês não só vão permitir que ela colha, mesmo do que vocês viram, como vocês vão facilitar o trabalho para ela. Vocês vão tirar e deixa cair de propósito. Facilita para ela. Irmãos, isso é graça do Senhor. Graça do Senhor. E aqui também tem uma coisa muito importante sobre esse personagem que o capítulo 3 vai enfatizar, que é esse homem chamado Boaz. Ele vai dar mais ênfase a ele no capítulo 3 e 4, mas aqui a gente já tem um vislumbre de quem é esse homem. Porque esse homem está disposto a não apenas cumprir o que diz a lei, mas ele está disposto a ir além do que a lei diz, para demonstrar bondade e generosidade com alguém que precisa. Olha que homem de Deus, e que homem sendo usado por Deus, que está disposto a ir além da lei para abençoar aquela mulher que estava em necessidade. Um exemplo muito importante para nós, não é?
Um exemplo muito importante. E aí, no verso 17, vai dizer assim, ó, assim ela recolheu espigas naquele campo até a tarde, depois debulhou o que havia recolhido, o que também é um trabalho não tão simples, né? A não ser que você já tenha bastante experiência aí para debulhar. Se você não tem, não é tão fácil fazer isso. E havia ali quase um efa de cevada. E um efa significa algo em torno de 20 litros. Então, o texto está querendo mostrar para nós o quanto ela trabalhou, e ela trabalhou bem, ela trabalhou muito naquele dia. Ela conseguiu recolher muitas espigas, né, para que pudesse dar esses 20 litros aqui. E a ênfase que o texto está querendo dar, o narrador está querendo dar, é do quanto ela foi dedicada no trabalho, o quanto ela estava disposta a sair para trabalhar, a ir à luta, e quanto Deus a recompensou naquele dia. Então veja, ela podia ter ficado em casa com a sua sogra, se lamentando, dizendo, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus está contra mim, tudo o que acontece na minha vida de errado é culpa de Deus, mas ela se levantou e foi trabalhar, ela tomou iniciativa, ela foi à luta, e nisso ela foi recompensada. Deus a agraciou e permitiu que ela recolhesse muito, permitiu que ela tivesse um bom dia de trabalho, e ela conseguisse, com todo aquele esforço, muito, né, do recurso que as duas precisavam. Para a gente poder caminhar aqui para o final, qual é a grande ideia, então, que esse texto está querendo nos trazer? Durante todo esse primeiro momento, nós estamos apenas explicando esse texto. Agora a gente vai começar a entender o que esse texto ele quer dizer para nós. E qual é a ideia que o autor está transmitindo para as pessoas que estão pegando essa carta, não nós, igreja aqui em Congonhas, nesse dia, mas aquelas pessoas que pegaram primeiro esse texto para ler, o que a gente chama de ouvinte original. O que o ouvinte original está valendo? A proteção de Deus está sobre os seus escolhidos. A proteção de Deus está sobre os seus escolhidos. Foi graça. Ruth não fez nada por merecer. Foi graça do Senhor, que havia escolhido e que agora estava protegendo aquela mulher que havia tomado uma decisão pela fé de se apegar a Deus. E agora Deus estava respondendo a essa decisão. Ainda que ela não se desse conta, as suas asas de proteção, as asas de proteção do Todo-Poderoso, estavam oferecendo a ela naquele dia abrigo e proteção. E diante dessa graça, só restaria a Ruth então ficar maravilhada. Só restaria ela ficar maravilhada. Assim como nós também, diante desse texto, ficamos maravilhados com o tamanho da graça de Deus que se revela a nós e que cuida de nós e que nos protege. Diante das horas mais escuras da nossa vida, Deus usa pessoas para nos abençoar e para manifestar o seu favor. Bom, quero propor aos irmãos algumas aplicações para a nossa vida. Diante desse texto, como a gente pode aplicar esse texto para a nossa vida? Primeiro, que Deus deseja que os seus servos extrapolem a lei. E aqui eu estou falando de Boaz. Deus deseja que nós, assim como Boaz, possamos extrapolar o que diz a lei, a fim de demonstrar bondade e generosidade com quem precisa. Uma coisa é a gente só obedecer o que está escrito, e outra coisa é a gente se dispor a fazer além para poder beneficiar outra pessoa. Isso é bondade e é generosidade que agradam a Deus. Uma segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que em tempos de crise não adianta ficarmos prostrados em lamento e tristeza. Não adianta. Irmão, você está vendo um momento de crise? Não adianta você ficar trancado dentro de casa chorando. Não adianta. Não vai resolver seu problema. Não adianta você culpar a Deus, culpar os outros, culpar o mundo, culpar as circunstâncias, o presidente, né? Enfim, buscar culpados não vai adiantar. No tempo de crise, o que importa para nós é que nós devemos ter fé, nos apegarmos a Deus, levantar e trabalhar. E a luta. Nos esforçar, fazer o que tiver à nossa mão e que nós pudermos fazer. Fazer o que estiver ao nosso alcance. E o que você não alcançar, permita que a graça do Senhor te alcance. Aquilo que as minhas mãos não puderem alcançar, que a graça do Senhor as alcance. Amém? É assim que nós agimos. Não é ficar se lamentando, isso não vai te ajudar. Ficar prostrado com raiva de Deus e do mundo, ficar sozinho, se isolar, não vai te ajudar. Não vai te ajudar.
pela fé, se levante e vá à luta. Vá à luta. Aquilo que a sua mão não alcançar, que a graça do Senhor possa alcançar para você e para a tua família, no nome de Jesus. Terceiro, não confie na força do seu braço. Ruth estava disposta a trabalhar, mas pensa comigo, quando eles confiaram na força do braço, eles saíram de Belém, que era a terra da promessa, e foram para Moabe. Deu certo? Não deu certo. Quando elas voltam, elas estão totalmente dependentes da graça do Senhor. E agora deu certo. Entendeu a lição? Vou traduzir isso em outras palavras. Toda vez que eu e você achamos que depende da força do nosso braço, nós nos decepcionamos. Porque nós estamos confiando na pessoa errada. Nós estamos confiando no cara que aparece diante do espelho, ou da mulher que aparece diante do espelho. Não confie nele ou nela. Sabe aquela pessoa que aparece lá quando você está na frente do espelho? Então, não confie nele ou nela. Confie na graça do Senhor. Confie na graça do Senhor, no favor imerecido do Senhor. Porque quando elas falam assim, vou resolver meus problemas, como é que você vai fazer isso? Vão com a família, vão para Moabe, a gente resolve os problemas. Vou dar um jeito. Não é assim? Vou dar um jeito. Ao invés de ter buscado direção de Deus. Deu errado. Deu errado. Não foi legal. Pagaram um preço caro, perderam muito tempo na vida. Mas a partir do momento em que elas voltam para a terra e a graça de Deus começa a se manifestar, tudo aquilo que elas buscaram nos últimos 10 anos começa a acontecer. Olha que interessante. Você trabalhou na força do teu braço durante 10 anos. Não conseguiu. Não deu certo. Parece que nada avançou. Aí no momento em que você começa a tomar uma decisão de falar assim, a partir de agora minha vida vai mudar, Senhor, eu quero entregar o meu caminho nas tuas mãos, Senhor Jesus, toma minha vida nas tuas mãos, cuida de mim, faz da minha vida um instrumento nas tuas mãos, eu não sei nada, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço os meus erros diante do Senhor, a partir de agora, Senhor, não quero caminhar por mim mesmo, mas toma o Senhor os meus dias, toma o Senhor os meus passos, toma o Senhor o meu caminho, guia-me pelo caminho do Senhor, aí a sua vida começa a andar. Aí você começa a ver os sinais da graça de Deus. Aí você começa a ver os sinais do cuidado de Deus, da proteção de Deus, da esperança de Deus, da providência de Deus que vem sobre a sua vida. Mas para você ver isso, você precisa confiar. Você precisa confiar. Quando isso acontece, então as coisas começam a andar. Começam a andar. Pastor, você não sabe, as coisas não, parece que não andam na minha vida. Então, irmão, aqui o texto está te dando a resposta. Ele está apontando para você direção, confie no Senhor. Para de confiar na força do seu braço. Isso só trouxe cansaço e desgaste, dor e sofrimento para Ruth e Noemi durante 10 anos. 10 anos. E agora, de repente, tudo começou a mudar. Tudo, do dia para a noite, começou a mudar. O final do texto a gente vai ver domingo que vem. Quando ela chegar em casa, Noemi não está entendendo nada. Como é que Deus está fazendo algo tremendo? Mas é porque a graça do Senhor as alcançou. A graça de Deus, quando nos alcança, faz algo extraordinário. Irmãos, eu quero finalizar aqui explicando uma coisa sobre esse texto também, importante para nós. Quando a gente estuda teologia bíblica, tem uma coisa que é um pouco mais técnica, mas eu quero explicar porque eu acho que vai abençoar a sua vida. Preste atenção. Quando a gente estuda teologia bíblica, a gente sempre precisa fazer uma pergunta para o texto. Uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: como esse texto aponta para aquilo que Jesus veio fazer por nós? Como esse texto aponta para o Evangelho? Porque todo o livro, por exemplo, a gente está lendo Ruth, mas todo o livro aponta para a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Todo o livro. Então, às vezes, nem sempre isso fica claro. Nem sempre isso está claro. Mas isso está no texto. Isso está no texto. Então, quando a gente vai fazer o estudo do texto para poder pregar, a gente tem que fazer essa pergunta: como esse texto aponta para a mensagem do Evangelho? Essa passagem vai ficar mais clara
no capítulo 3. Porque Boaz, ele é o resgatador. Ele é um resgatador. A gente vai ver isso domingo que vem. Ele é um resgatador. Isso significa que ele pode comprar a dívida para cuidar de Noemi e de Ruth. Mas isso ainda o texto não contou. Isso vai contar no domingo que vem. Mas por que eu quero adiantar isso? Porque esse texto, esse livro de Ruth, Boaz, é um tipo Cristo. Preste bem atenção. Tipo Cristo. O que é um tipo Cristo? Tipo Cristo são alguns personagens que aparecem ao longo da Bíblia, tá certo? Que eles tomam atitudes que apontam para a mensagem do Evangelho, como se eles fossem Jesus. Ficou claro ou não? Se ficar confuso, coça a nuca. É o nosso código aqui na igreja, para eu tentar explicar de outra forma, tá bom? Porque eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas vem comigo que você vai entender o que eu quero dizer. Então, tipo Cristo, são personagens na Bíblia que vão tomar determinadas atitudes que faziam parte do plano de Deus para apontar para algo futuro, algo que aconteceria lá em Jesus, certo? Boaz é um desses. Tanto é que Jesus vai nascer da descendência de Boaz com Ruth. Eles vão se apaixonar e eles vão casar. Eles vão se apaixonar e vão casar. Já estou adiantando parte do final do livro, né? Já dando um spoiler aqui do final do filme. Eles vão se apaixonar e vão casar. E da descendência deles virá Jesus. Mas a atitude de Boaz aponta para Jesus. E nesse texto a gente viu isso, talvez sem perceber. Olha só, o texto disse, vou resumir por causa do nosso tempo, o texto disse que Boaz vai ao encontro de Ruth, assim como Jesus é que vem ao nosso encontro. João capítulo 6 fala, não fosse vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Então o Salvador vem ao encontro do pecador. Ele toma a iniciativa e começa a falar com Ruth, e assim também Cristo fala à sua igreja, à sua noiva. Pela mensagem do Evangelho, ele nos chama para perto de si. Depois, Boaz oferece a ela proteção. Ele cuidou, no primeiro momento, né, do estado vulnerável dela, assim como o pecador. Ele coloca ela num grupo, assim como Cristo também nos conduz à igreja, para que haja maior proteção. Ele cuida da honra da sua igreja, assim como Boaz cuidou da honra de Ruth. Ele oferece abrigo, água e alimento, e Jesus ofereceu isso para nós. Ele é a água da vida, ele é o pão da vida. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele é o nosso abrigo, em quem nós encontramos descanso. Então, nós também vimos Boaz fazendo isso com ela. Depois ele farta a nossa alma com o alimento que vem dele. Então Boaz deu pão para ela, permitiu que ela se fartasse, deu um lugar à mesa até que ela ficasse satisfeita. Todas essas coisas nós vimos o como Boaz está agindo com Ruth, assim como Cristo age conosco. Age conosco. Nós estamos vendo aqui um personagem na Bíblia que está tomando atitudes que apontam para a mensagem do Evangelho. E a lição aqui é muito simples, a gente já falou dela aqui repetidas vezes hoje. Por que que você foi salvo por Cristo? Por que que Cristo veio ao seu encontro? Por que que Cristo tomou a iniciativa na sua salvação e falou com você, transmitiu o Evangelho a você, te convidou à mesa, te deu abrigo, te deu uma família, te deu proteção? Pela graça. É a graça de Jesus que alcança o pecador. Nós não merecíamos ser salvos. Nós não merecíamos o favor de Deus. Nós éramos piores do que Ruth, uma mulher viúva, pobre e estrangeira. Nós, na mesma condição, sem menor possibilidade de reivindicar nada de Deus, mas ainda assim, pelo seu amor, Ele nos oferece graça para salvar. Esse é o nosso Senhor. Maravilhoso. Então, ainda que você esteja vivendo numa condição de pecado, se sentindo como Ruth, né, pobre, estrangeiro, não tem ninguém por mim, eu vivo no pecado, não há condições em mim nenhuma para reivindicar nada de Deus, ainda assim o Senhor te oferece graça nessa noite para que possa te salvar. E para isso, basta que você tome a mesma atitude que Ruth tomou. Você tome uma decisão de abraçar o Senhor Jesus. Você tome uma decisão de se apegar ao Evangelho, de confiar nesse Deus que você veio buscar proteção debaixo das suas asas nessa noite. Amém? Confie no Senhor. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Em nome de Jesus.